Eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Vou te convidar a ficar em pé para, em reverência, lermos essa santa palavra. Hebreus 10, a partir do verso 19, diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Amém. Até aqui. Vamos fechar os olhos? Vamos pedir ao Espírito Santo que aplique essa palavra ao nosso coração. Senhor, te damos graças por estarmos na Tua presença mais uma vez. Obrigado por esse privilégio maravilhoso. Obrigado por essa oportunidade de nos assentarmos em volta da Tua palavra, meu Deus, e nós declaramos nessa noite que desejamos ser visitados pelo Teu Espírito Santo através da palavra do Senhor. Eu lhe peço que o Senhor fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Fale ao coração de cada um dos meus irmãos aqui de uma maneira pessoal. O Senhor conhece as necessidades, as angústias, as preocupações, mas também os sonhos e a confiança de cada um colocada no Senhor, que é o Deus que não nos desaponta nunca, porque o Senhor não erra. E eu lhe peço que o Teu Espírito Santo, ó Deus, transmita uma palavra de maneira pessoal ao coração de cada um. Dá-me graça, eu lhe peço, para transmitir essa mensagem em nome de Jesus. Eu lhe peço que o Senhor aquete os corações aqui e daqueles que estão conectados conosco, meu Deus, para que qualquer distração seja repreendida em nome de Jesus e que possamos estar conectados ao trono da graça, pois desejamos mais de Ti. É assim que eu lhe oro, em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar, querido. Você já se sentiu envergonhado por ter que conversar com alguma pessoa muito importante? Você já teve que conversar com alguém assim muito importante, seja uma autoridade política, seja alguma pessoa de uma grande autoridade financeira, que você teve que sentar para tratar de algum assunto, alguém muito importante que você teve que conversar. Você já sentiu aquele frio no estômago? Você já passou por essa situação? De repente um chefe, um patrão, aquela entrevista que você foi fazer, aquele concurso que foi prestar, que teve que tratar com pessoas, você já se viu nessa situação? Quem é a pessoa mais importante, o homem, a pessoa mais importante da face da terra? Sobre o aspecto de relevância política ou financeira, quem seria? Alguns dizem que é o presidente dos Estados Unidos. E de fato é um homem de uma importância muito grande. Você se imagina tendo que chegar-se diante dele e conversar, assim, de pronto encontrá-lo e ter a oportunidade de tratar uma palavra com ele, de repente cruzar assim em algum lugar. Como é que você se sentiria? Como é que você reagiria? Qual que seria a emoção naquele momento? Ou você travaria, porque algumas pessoas na hora de que se sentem em uma alta emoção, ficam travados e não conseguem fazer nada. Como você se sentiria? Como você sentiria que se tivesse sentar-se e conversar com alguém muito importante? Você deixaria o nervosismo tomar conta de você? Você conseguiria desempenhar? Sabe, querido, pensando sobre isso, a insegurança, ela é fruto do sentimento de ser rejeitado, ignorado ou de ter negado a pretensão, um pedido. Você tem o desejo de conversar com alguém, mas você tem o receio de ser rejeitado, ignorado ou de receber um não. Isso é normal, mas a insegurança é fruto disso. E sobre o aspecto espiritual,
essa situação ela se repete da mesma maneira. Da mesma maneira. Deus, nós sabemos que Ele é o mais importante, a pessoa mais importante que existe. Claro que sobre o aspecto espiritual, mas é sobre da forma espiritual que eu quero ressaltar nessa noite. Deus, Ele é extremamente importante e todos nós sabemos disso. Não há nome sobre outro nome a não ser o dEle. Não há rocha eterna senão Ele. Toda autoridade pertence a Ele, toda majestade, todo o poder. Ele é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Ele é santo, Ele é pleno, Ele é perfeito. E muitas pessoas têm esse mesmo receio, esse mesmo tipo de sentimento de insegurança quando se tem que tratar com Deus, quando se refere ao aspecto espiritual de conversar com Deus, de se chegar a Deus. Alguns questionam: será que Ele me ouve? Será que Ele me ouve? Será que aquilo que eu falo, Ele realmente ouve o que eu falo? Será que Ele se importa comigo? Será que Ele me aceita na sua presença? Será que de fato mesmo eu posso conversar com Ele de uma maneira livre? Ou eu preciso de ter alguém que fale por mim? Será que Ele me recebe? Será que eu sou merecedor da atenção dEle? Há muitas pessoas que têm esses tipos de questionamento. Muitas pessoas. Será que Deus me ouve? Será que Deus dá atenção para mim? Esse monte de gente na face da terra, 6 bilhões de pessoas, às vezes tem gente que ora mais do que eu, tem gente que lê a Bíblia mais do que eu. Será que Deus tem atenção para mim? Será? Será que eu sou merecedor de chegar na presença dEle? Sabe, querido, em todas as áreas da vida, a insegurança, ela é vencida através do preparo. Nós sabemos disso. Sobre o nosso aspecto de convivência é assim: os meninos, por exemplo, para poder ter que fazer uma prova ou apresentar um trabalho na escola, quando não se está preparado, como é que fica? Treme as bases. Agora, quando se está preparado, quando tem o domínio do assunto, fala com segurança, fala com certeza. Da mesma maneira é uma entrevista de emprego, da mesma maneira é falar em público, da mesma maneira é fazer qualquer coisa que você for executar na vida. Encontrar com o cliente, vender um produto. Se você tem o domínio, se você está preparado, você tem segurança. Agora, se você não está preparado, a insegurança aflige. Será que vai dar certo? Será que eu vou fazer do jeito certo? Será que vão me entender? Será que eu vou me expressar bem? Isso é comum a todos nós. E da mesma forma, a insegurança quanto à oração, ela pode ser superada, e ela é superada quando se entende a dinâmica do relacionamento espiritual com Deus. Como eu disse, há pessoas que têm receio de tratar com Deus. Será que Ele me ouve? Será que Ele tem atenção para mim? Será que eu sou merecedor de entrar na sua presença e de tratar com Ele? Sobre o aspecto espiritual, o preparo também, quando se entende a dinâmica do relacionamento espiritual, isso produz segurança no nosso coração. Eu dei o título a essa mensagem de como orar com confiança. Como orar com confiança? Porque a oração é o nosso trato com Deus, a oração é o nosso diálogo com Deus, é a maneira de nos expressarmos, de nos direcionarmos a Ele. Agora, como fazer isso de uma maneira confiante, com certeza, com convicção, com preparo, com realmente tranquilidade, e não insegurança, medo, temor, receio, o que aflige ao coração de muitos. E esse trecho dessa porção aqui da carta de Hebreus, do capítulo 10, ela vem justamente nos apontar isso. Construir, pavimentar aqui um caminho para nós percorrermos e aprendermos e compreendermos e assimilarmos a forma como orar de maneira confiante. E a primeira coisa que me chama a atenção aqui é o que está nos versos 19 a 21, que é justamente entender que essa confiança decorre da graça de Deus. É pura misericórdia. Volte os seus olhos aí, por favor, nos versos 19 a 21. Diz assim: portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é,
isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. A palavra de Deus, ela nos diz aqui de uma maneira muito clara que nós podemos entrar com confiança, com ousadia. Ousadia significa confiança, tem o mesmo significado. Com confiança diante da presença de Deus. Podemos fazer isso. Agora, aqui é que está a compreensão basilar, que vai ser o fundamento deste entendimento, é a respeito do relacionamento com Deus. Sabe, podemos fazer isso não por causa de nós, mas é por causa de Jesus. E o escritor dessa carta aos Hebreus vai falar isso de uma maneira muito clara, por causa de Jesus. É por causa dele, porque ele derramou o sangue na cruz do Calvário, ele nos perdoou, ele nos salvou, ele nos redimiu, ele nos deu liberdade de chegar diante de Deus, ele rompeu o véu. Sabe, através do seu sacrifício na cruz do Calvário, o véu que havia no templo, que separava o lugar santo do santíssimo lugar, o santo dos santos do santíssimo lugar, esse véu foi rasgado de alto a baixo. Nesse local especial chamado santíssimo lugar, o sumo sacerdote ele entrava apenas uma vez ao ano, para oferecer sacrifício a Deus por toda a nação de Israel. E no momento do sacrifício de Jesus na cruz, a palavra do Senhor nos diz que esse véu foi rasgado. Isso significa que agora todo aquele que crê em Jesus Cristo, todo aquele que é aliançado com Jesus Cristo, ele tem agora essa liberdade de chegar diante do trono da graça. Porque esse sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote, é aquele que nos guia e é aquele que nos ama, que perdoa, que tem misericórdia e que tem graça para nós. É somente por causa dele. Quando Jesus morreu na cruz, esse véu foi rasgado, querido. E nós temos liberdade de chegar diante do trono da graça. Podemos ter ousadia, podemos ter confiança ao entrar agora na presença do Senhor em oração, porque Jesus, o nosso sumo sacerdote, Jesus, o nosso Salvador, por conta de Jesus. Por isso que é necessário entender em primeiro plano que a oração ela é feita com confiança, por causa que isso decorre da graça. Isso decorre puramente da graça, não é do nosso merecimento, não é por algo que venhamos a fazer ou deixar de fazer, mas é pelo amor de Deus por nós, é por Jesus Cristo ter morrido na cruz do Calvário, é apenas por causa disso. Então todas as vezes que você tiver que orar, ou em todos os momentos que você for orar, lembre-se disso, é por Jesus, é por Jesus, isso é pura graça. Então você pode orar com confiança, porque não é por causa de você, é por causa dele, é por causa da bondade, da misericórdia dele. Como orar com confiança? Seguindo aqui nos versos seguintes, nos aponta que isso decorre de uma adoração pela fé em santidade. Adorar ao Senhor com fé e de uma maneira santa. Sabe, adorar significa colocar Deus em primeiro lugar. Em primeiro lugar, render a Ele todo louvor. Significa que o mais importante é Ele. Significa que o necessário é Ele. Que o insubstituível é Ele. Quando entende-se isso e coloca Ele em primeiro lugar, e agora passa a realmente adorar pelo que Ele é, não somente pelo que Ele faz, mas também pelo que Ele faz, porque grandes coisas tem feito o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Você pode dizer amém? Grandes coisas tem feito o Senhor por nós, rendemos a Ele a nossa adoração por isso também, mas muito mais pelo seu amor, muito mais pelo seu caráter, muito mais pela sua perfeição, que é Ele. Adorar significa isso, colocá-lo sempre em primeiro lugar. Por isso, quando nos aproximamos do Senhor em oração, é necessário deixarmos de lado todas as outras coisas e agora nos concentrarmos. Eu vou falar com o meu Pai. Eu vou falar com a pessoa mais importante dessa terra. Eu vou falar com a pessoa mais importante no mundo espiritual. Eu vou falar com o Rei dos Reis. Sabe, não tratar a oração de uma maneira às vezes leviana, ou de uma maneira qualquer, ou de uma maneira como funcionando no piloto automático. Não.
eu vou conversar com o Todo-Poderoso, eu vou conversar com o Rei dos Reis, eu vou conversar com aquele que tem o domínio de todas as coisas, eu vou conversar com aquele que é o início e o fim de tudo, eu vou conversar com aquele que dá a vida e sustenta a vida, e a vida permanece existindo até o dia que Ele decide permitir, porque a palavra do Senhor diz que não cai a folha de uma árvore se não for pela permissão de Deus. Então, portanto, querido, no momento da oração é um momento realmente sagrado. É um momento sagrado, que eu tenho que entender que eu estou adorando, eu estou conversando realmente com o Senhor, o Todo-Poderoso. E Jesus disse para a mulher samaritana que a nossa adoração ela tem que acontecer de forma espiritual e de forma verdadeira. João 4, verso 24, Jesus Cristo diz que Deus é Espírito e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Essa verdade que o Senhor Jesus faz referência aqui é a mesma que o escritor aos Hebreus vem falar aqui no versículo 22. Volte os seus olhos aí. Diz assim: aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado em água pura. Como orar com confiança? O escritor aos Hebreus vai dizer aqui, com um coração sincero. Sinceridade significa verdade, sabe? A sinceridade ela é fundamental para desenvolvermos qualquer relacionamento. E com Deus é da mesma maneira, o relacionamento com Deus deve ser sincero. Com Deus é realmente a mesma coisa. E sinceridade, eu repito, é verdade. É se aproximar diante de Deus de uma maneira verdadeira. É claro que é impossível nos escondermos de Deus. Deus te conhece. Deus conhece as suas motivações. É impossível nos achegarmos a Ele com uma máscara ou com uma capa, porque Ele nos conhece no nosso interior. Mas a palavra do Senhor está dizendo aqui que nós devemos já nos achegar de pronto, tendo a consciência disso. A consciência, Deus, que eu estou em verdade perante o Senhor. Sabe, é dizer: Deus, o Senhor sabe que eu te amo. Deus, o Senhor sabe que o Senhor está em primeiro lugar na minha vida. Deus, o Senhor sabe que eu dependo de Ti. Deus, o Senhor sabe o quanto eu amo o Senhor. Deus, o Senhor sabe a importância que o Senhor ocupa na minha vida, no meu coração. O Senhor sabe que eu te adoro em verdade. O Senhor sabe que quando eu levanto as minhas mãos para louvar o Senhor, isso é a pura manifestação da verdade do meu coração. Quando eu abro os meus lábios para exaltar o nome do Senhor, Deus, o Senhor sabe que isso é verdadeiro. Isso não provém de uma outra motivação, senão reconhecendo a santidade e a perfeição que é o Senhor. Sabe, querido, relacionar com Deus em sinceridade é justamente isso. Justamente isso. Por isso você não precisa fazer rodeios para chegar na presença do Senhor. Você pode se achegar de uma maneira tranquila, mas de uma maneira verdadeira, falando: Deus, eu estou aqui diante do Senhor. O Senhor me conhece. O Senhor sabe o meu endereço. O Senhor conhece todas as minhas necessidades. O Senhor conhece, meu Deus, as minhas falhas, as minhas imperfeições, mas o Senhor sabe que eu temo o Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Sabe, querido, essa verdade Deus quer ver no seu coração, Deus quer ver na minha vida e na sua vida a todo momento. Como orar com confiança? Ele vai dizer aqui, o escritor aos Hebreus, em plena certeza de fé. Em plena certeza de fé. Sabe, tendo essa convicção, e fé é convicção. Ele vai dizer aqui um pouco mais à frente, no capítulo 11, verso 1, que fé é a certeza das coisas que se esperam, e a convicção das coisas que não se veem. Isso é fé. Eu não vejo, mas eu creio. Eu não vejo nada, mas há uma convicção dentro do meu coração. No verso 6 do capítulo 11, ele ainda vai dizer: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele recompensa. Outras versões vão dizer que Ele é galardoador daqueles que o buscam. É necessário ter fé, querido. A fé produz a certeza de que Deus me ama e que Deus se importa comigo, e que Deus cuida de mim, e que eu não sou qualquer um, mas eu sou filho do Todo-Poderoso, eu sou filho do Altíssimo. João capítulo 1, verso 11, a palavra do Senhor vai dizer que: mas a todos quantos o receberam a Cristo,
Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Então você tenha tranquilidade que quando entrega seu coração ao Senhor, agora eu sou filho de Deus, eu sou filho do Todo-Poderoso. Por isso, Pai, eu me achego diante da Tua presença com a certeza de que o Senhor é o meu Deus, de que o Senhor é o meu Pai, de que o Senhor é o meu amado, de que o Senhor é quem cuida de mim. Como nós, pais, cuidamos dos nossos filhos, temos amor, temos zelo, desejamos o melhor para os nossos filhos. Querido, muito mais é o Senhor para conosco. Ele é um Pai perfeito, Ele é um Pai que não erra, Ele é um Pai que não existe falha alguma. Sabe, se nós, como pais, amamos, apesar das nossas falhas, amamos os nossos filhos, quanto mais Deus, que é perfeito no seu amor, em todo o seu amor para conosco. Seguindo aqui o escritor aos Hebreus, nesse verso 22, ele ainda vai dizer como orar com confiança, tendo uma consciência pura. Tendo uma consciência pura. Consciência pura significa tranquilidade de que não há nada do que ser acusado, do que ser condenado. O acusador da nossa alma, que é o diabo, o nosso inimigo, a palavra do Senhor diz que ele está diante de Deus e nos acusa. E ele acusa aqueles que são de Deus, das falhas, dos erros, das transgressões. Realmente ele é o acusador. E como orar com confiança? Primeiramente é tendo isso, uma consciência pura. Uma consciência pura. Deus, eu estou diante do Senhor e não há nada que me impeça. Não há pecado, não há transgressão. Para termos essa consciência pura, precisamos ter a certeza de que os nossos pecados foram perdoados. Nós erramos, querido. Nós tropeçamos nessa caminhada da vida. Todos nós tropeçamos. Todos nós tropeçamos. Mas eu quero te dizer que não há pecado que não possa ser perdoado, desde que haja arrependimento. Não há pecado que não seja perdoado, desde que haja um arrependimento sincero no coração. Por isso nós podemos ter essa consciência pura, de que quando nós erramos, nós nos arrependemos e nos voltamos para o Senhor e declaramos com fé: Pai, perdoa o meu pecado. Senhor, o Senhor conhece, eu fiz isso aqui que eu não deveria ter feito, eu coloquei a mão onde eu não deveria ter colocado, eu entrei onde eu não deveria ter entrado. Deus, eu fiz um negócio que eu não deveria ter feito, ou eu deixei de fazer algo que eu tinha que fazer. Senhor, me perdoe. Senhor, me perdoe. A partir do momento que nós clamamos a misericórdia, o perdão do Senhor, a palavra do Senhor diz que quando esse pedido de perdão, ele é seguido por um arrependimento sincero no coração, o Senhor perdoa. O Senhor perdoa. Ele diz que Ele lança por trás de si, as nossas falhas e transgressões. Significa que Ele nem olha, não fica nem mais à frente para olhar, porque o que está de trás a gente não vê. Isso tem um significado de que não está agora diante do Senhor a nossa transgressão, mas está atrás de si. Sabe, querido, tenha confiança. Quando você se achegar, quando você se errar, arrependa-se do pecado e achegue diante do Senhor, peça perdão com sinceridade, e agora você tem uma consciência limpa. O acusador, ele vai trabalhar. Ele vai de repente soprar nos seus ouvidos: olha, você não é merecedor. Olha, você não pode fazer isso porque você não é merecedor. Deus não está te ouvindo. Nessa hora, querido, é que você tem que se levantar e declarar: olha, inimigo, eu não sou merecedor mesmo não. É pura graça, é misericórdia, é bondade. Ele morreu na cruz do Calvário para perdoar os meus pecados e as minhas falhas. E eu me achego diante dele, lavado e remido no sangue do Cordeiro, sabendo que ele ouve a minha oração, sabendo que apesar da minha imperfeição, Deus me ama e Deus se importa comigo. Isso é ter uma consciência limpa, querido, uma consciência tranquila. O autor aqui aos Hebreus continua nesse verso 22, apontando ainda que é como orar com confiança, com o corpo lavado em água pura. Lavado em água pura. O autor da carta aqui aos Hebreus, ele faz uma alusão à purificação que os judeus realizavam ao oferecer os sacrifícios no templo. Isso é apenas uma alusão. Da mesma forma, nós devemos nos purificar para chegar diante do nosso Deus, porque o nosso Deus, ele é um Deus santo. Ele não compactua com o pecado. Então, da nossa parte, erramos
é se arrepender, é pedir perdão. E esse pedido de perdão e essa busca pela santidade tem esse mesmo significado da lavagem. Porque ela é pela lavagem do sangue de Jesus Cristo que perdoa os nossos pecados e transgressões. E agora santificados, redimidos, nós podemos chegar diante do trono da graça com essa confiança, com essa certeza no coração de que o Senhor realmente nos ouve. Deus é santo, Ele não compactua com o pecado. Seguindo aqui no verso 23, volte seus olhos aí, como orar com confiança, perseverando por meio da esperança. Ele vai dizer no verso 23, guardemos firme a confiança da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Guardando firme, sabe, querido, a esperança é que nos faz seguir em frente. A esperança é que move, ela é o combustível da perseverança, da persistência, do não desistir, do não olhar para trás. A esperança do milagre, a esperança da porta aberta, a esperança de ver algo mudado, é aquilo que alimenta, que nos anima a prosseguir na caminhada da vida. E essa esperança tem que estar posta no Deus que tudo pode e no Deus que tudo faz de uma maneira firme. Ele vem dizer aqui, guardando firme a confissão da esperança sem vacilar. Firmeza é fundamental na vida cristã. A firmeza é fundamental na vida cristã. E nós devemos guardar isso para testemunharmos dessa verdade na nossa vida. No dia que entregamos o nosso coração a Cristo Jesus, nós agora passamos a pertencer à família de Deus. E nós devemos guardar essa aliança de uma maneira firme, querido, sem vacilar. Principalmente nesse mundo tenebroso que a gente tem vivido, onde tantos ventos, tantas tempestades se levantam contra o povo de Deus nesse tempo do fim. A gente tem que ter firmeza como cristão, firmeza nos nossos princípios, firmeza no nosso querer e na nossa vontade, alinhada à palavra do Senhor. Isso é guardar de uma maneira firme a confissão da esperança, sem vacilar. E ele vem dizer aqui, sabendo que quem fez a promessa é fiel. O nosso Deus é fiel. Ele é fiel porque isso é da natureza do nosso Deus. Deuteronômio capítulo 7, verso 9, vai dizer que Moisés vai dizer, saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Ainda no capítulo 32 de Deuteronômio, no verso 4, ele vai dizer que Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros, justo e reto Ele é. A palavra do Senhor vai dizer a respeito, isso aqui é dizendo a respeito da pessoa de Deus, do caráter de Deus. Ele é como uma rocha inabalável, Ele é como uma rocha que não tem variação, que não tem modificação no estado dela. Ele é sempre o mesmo, Ele é perfeito e aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Ele é Deus fiel. Ele é fiel porque não há mudança nele. Quando conhecemos a natureza de Deus, querido, nós sabemos que podemos ter esperança. Sabemos que podemos ter esperança porque Deus não muda. Ele é bom sempre. Ele é misericordioso sempre. Ele é amoroso sempre. Nada que eu faça ou venha deixar de fazer vai fazer Deus me amar mais ou me amar menos, porque Ele me ama sempre, sempre. Isso é a essência, é a natureza de Deus. E que coisa maravilhosa a gente ter essa confiança e essa certeza no coração. E ele termina aqui nos versos 24 e 25, nos dando uma outra instrução, como orar com confiança, crescendo em amor através da comunhão. No verso 24 ele vai dizer, cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática das boas obras. Não deixemos de nos congregar como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. O autor aos Hebreus aqui vai dizer sobre o encorajamento, encorajando uns aos outros no amor e na prática das boas obras. Sabe, querido, o encorajamento é isso que nós fazemos aqui.
O culto ao Senhor é também um momento em que nós nos encorajamos uns aos outros, onde nós reunimos para juntos prestarmos ao Senhor o nosso louvor, adoração, e para também orarmos uns pelos outros, para sermos fortalecidos através da ministração da palavra do Senhor. A comunhão com os irmãos na igreja é essencial para o encorajamento mútuo. Isso é de uma importância ímpar. E o amor é o fundamento do nosso relacionamento para com Deus e do nosso relacionamento para com o nosso próximo, para com os nossos irmãos. É o amor, encorajando. Por isso é encorajando uns aos outros no amor e na prática das boas obras. E é o que nós fazemos na comunhão dos santos, aqui na igreja. Oramos uns pelos outros, instruímos na palavra do Senhor, juntos nos abraçamos, animamos uns aos outros, praticamos boas obras para abençoar a vida de outros, para ministrar na vida de outros, para sermos abençoadores na vida uns dos outros. Sabe, querido, esse encorajamento, ele é essencial. E ele continua dizendo aqui, não deixando de congregar como é costume de alguns. Olha só, há quanto tempo foi escrita essa carta aos Hebreus? E o autor da carta já vem há tantos anos atrás, há mais de 2000 anos atrás aqui, falando a respeito das pessoas que deixavam de congregar, de ir à sinagoga para se reunirem. A palavra do Senhor lá em Mateus, Jesus vai dizer de uma maneira muito clara a respeito da importância de entrarmos para dentro do nosso quarto, fecharmos a porta e orarmos. Na nossa individualidade nós devemos orar. Mas também a palavra do Senhor vai nos advertir a respeito da importância de nos congregar, de estarmos juntos perseverando na palavra do Senhor, em comunhão uns com os outros. Salmo 133, verso 1 vai dizer que aonde há comunhão, ali o Senhor ordena a bênção. Ali o Senhor ordena a bênção. Por isso é necessário entre nós haver essa comunhão, essa fidelidade na presença, nos cultos, na casa do Senhor. Porque aqui o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. É importantíssimo você orar dentro da sua casa, dobrar os seus joelhos, mas também é importantíssimo congregar, orar junto, estarmos juntos na casa do Senhor para invocarmos o nome do nosso Deus. Ele continua dizendo que admoestando uns aos outros, porque o dia se aproxima. O dia se aproxima. O dia aqui significa o dia do juízo final. O dia em que todos haveremos de comparecer diante do Senhor para prestarmos conta daquilo que fizemos. Sabe, querido, entrar na presença de Deus em oração é também uma necessidade para ficarmos firmes aguardando a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, que está muito perto de acontecer. A qualquer momento a trombeta pode tocar, pode ser hoje, pode ser amanhã, a qualquer momento. Por isso a importância de estarmos juntos na congregação, adorando ao Senhor, sendo fortalecidos e animados pela sua palavra dia a dia. Como orar com confiança? Como orar com confiança? Tendo esses ensinamentos, seguindo isso aqui, entendendo que isso decorre da graça de Deus, adorando em fé, perseverando através da esperança e crescendo no amor e na comunhão. Dessa maneira a gente pratica a oração de uma maneira firme, com a consistência e a certeza de que o Senhor nos ouve. Amém? Quero te convidar a ficar em pé para nós orarmos. Entenda isso, querido, não há motivo para insegurança. Não há motivo para insegurança. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Você que entendeu que não há motivo para a insegurança, Deus te ouve, Deus te conhece. Se achegue ao Senhor com confiança. Se achegue com confiança diante de um Deus para apresentar o seu clamor, a sua necessidade, porque Ele te conhece, Ele te ama. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Isso é pura graça. É pura graça. Se achegue na presença dEle com confiança, porque isso é misericórdia de Deus para com a sua vida. Aquilo que o Espírito Santo falou ao seu coração, vá trazendo a sua memória nessa hora. Eu quero orar contigo. Se essa palavra foi para você, coloque a mão no seu coração. Você que entendeu, você que tinha tanta insegurança para orar, tanta insegurança, e você quer agora orar com confiança. Em nome de Jesus, declare isso. Fala: Deus, eu quero ter essa confiança, certeza de que o Senhor me ouve. Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado, porque ela é realmente um manual, ela nos instrui sobre como vivermos bem nessa terra. E esse trecho da tua palavra aqui, aos Hebreus, vai nos ensinar como orar
com confiança. Meu Deus, e há irmãos aqui que têm por vezes essa dúvida ou essa insegurança no coração. Eu lhe peço que nessa noite o teu Espírito Santo possa trazer clareza na mente, meu Deus, e mais do que compreensão no cognitivo, o teu Espírito Santo possa ministrar de uma maneira pessoal, para trazer a esse coração nessa noite a convicção, meu Deus, que é pura misericórdia do Senhor, e é pela graça do Senhor que nós podemos entrar com ousadia no santíssimo lugar, no Santo dos Santos, para adorar ao Senhor, meu Deus, para apresentar o nosso clamor, a nossa súplica. Meu Deus, tira toda a insegurança desse coração, em nome de Jesus, tira toda a insegurança e troca isso por uma certeza e a convicção de que fomos lavados, remidos no sangue do Cordeiro, que Deus me ama e que Ele cuida de mim, que Ele se importa comigo, Ele se importa com a minha causa. Oh, meu Deus, traga, meu Deus, uma consciência nova a esse coração nessa noite. E eu lhe peço, meu Deus, que, ó Deus, o teu povo ore com confiança e com a certeza no coração, meu Deus, sempre de que o Senhor está atento ao nosso clamor, porque assim diz a tua palavra. Eu lhe peço, completa essa palavra no coração de cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, querido. Treme as bases. Agora, quando se está preparado, quando tem o domínio do assunto, fala com segurança, fala com certeza. Da mesma maneira é uma entrevista de emprego, da mesma maneira é falar em público, da mesma maneira é fazer qualquer coisa que você for executar na vida. Encontrar com um cliente, vender um produto. Se você tem o domínio, se você está preparado, você tem segurança. Agora, se você não está preparado, a insegurança aflige. Será que vai dar certo? Será que eu vou fazer do jeito certo? Será que vão me entender? Será que eu vou me expressar bem? Isso é comum a todos nós. E da mesma forma, a insegurança quanto à oração, ela pode ser superada. E ela é superada quando se entende a dinâmica do relacionamento espiritual com Deus. Como eu disse, há pessoas que têm receio de tratar com Deus. Será que Ele me ouve? Será que Ele tem atenção para mim? Será que eu sou merecedor de entrar na sua presença e de tratar com Ele? Sobre o aspecto espiritual, o preparo também, quando se entende a dinâmica do relacionamento espiritual, isso produz segurança no nosso coração. Eu dei o título a essa mensagem de como orar com confiança. Como orar com confiança? Porque a oração é o nosso trato com Deus, a oração é o nosso diálogo com Deus, é a maneira de nos expressarmos, de nos direcionarmos a Ele. Agora, como fazer isso de uma maneira confiante, com certeza, com convicção, com preparo, com realmente tranquilidade, e não insegurança, medo, temor, receio, o que aflige ao coração de muitos. E esse trecho dessa porção aqui da carta de Hebreus, do capítulo 10, ela vem justamente nos apontar isso. Construir, pavimentar aqui um caminho para nós percorrermos e aprendermos e compreendermos e assimilarmos a forma como orar de maneira confiante. E a primeira coisa que me chama a atenção aqui é o que está nos versos 19 a 21, que é justamente entender que essa confiança decorre da graça de Deus. É pura misericórdia. Volte os seus olhos aí, por favor, nos versos 19 a 21. Diz assim: portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. A palavra de Deus, ela nos diz aqui de uma maneira muito clara que nós podemos entrar com confiança, com ousadia. Ousadia significa confiança, tem o mesmo significado. Com confiança diante da presença de Deus, podemos fazer isso. Agora, aqui é que está a compreensão basilar, que vai ser o fundamento deste entendimento, é a respeito do relacionamento com Deus. Sabe, podemos fazer isso não por causa de nós, mas é por causa de Jesus. E o escritor dessa carta aos Hebreus vai falar isso de uma maneira muito clara: por causa de Jesus, é por causa dele.
por causa dele, porque ele derramou o sangue na cruz do Calvário, ele nos perdoou, ele nos salvou, ele nos redimiu, ele nos deu liberdade de chegar diante de Deus, ele rompeu o véu, sabe, através do seu sacrifício na cruz do Calvário, o véu que havia no templo, que separava o lugar santo do santíssimo lugar, o santo dos santos do santíssimo lugar, esse véu foi rasgado de alto a baixo. Nesse local especial chamado santíssimo lugar, o sumo sacerdote ele entrava apenas uma vez ao ano, para oferecer sacrifício a Deus por toda a nação de Israel. E no momento do sacrifício de Jesus na cruz, a palavra do Senhor nos diz que esse véu foi rasgado. E isso significa que agora todo aquele que crê em Jesus Cristo, todo aquele que é aliançado com Jesus Cristo, ele tem agora essa liberdade de chegar diante do trono da graça. Porque esse sumo sacerdote que é Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote, é aquele que nos guia e é aquele que nos ama, que perdoa, que tem misericórdia e que tem graça para nós. É somente por causa dele. Quando Jesus morreu na cruz, esse véu foi rasgado, querido. E nós temos liberdade de chegar diante do trono da graça. Podemos ter ousadia, podemos ter confiança ao entrar agora na presença do Senhor em oração, porque Jesus, o nosso sumo sacerdote, Jesus, o nosso Salvador, por conta de Jesus. Por isso que é necessário entender em primeiro plano que a oração ela é feita com confiança, por causa que isso decorre da graça. Isso decorre puramente da graça, não é do nosso merecimento, não é por algo que venhamos a fazer ou deixar de fazer, mas é pelo amor de Deus por nós, é por Jesus Cristo ter morrido na cruz do Calvário, é apenas por causa disso. Então todas as vezes que você tiver que orar, ou em todos os momentos que você for orar, lembre-se disso, é por Jesus, é por Jesus, isso é pura graça. Então você pode orar com confiança, porque não é por causa de você, é por causa dele, é por causa da bondade, da misericórdia dele. Como orar com confiança? Seguindo aqui nos versos seguintes, nos aponta que isso decorre de uma adoração pela fé em santidade. Adorar ao Senhor com fé e de uma maneira santa. Sabe, adorar significa colocar Deus em primeiro lugar. Em primeiro lugar, render a Ele todo louvor. Significa que o mais importante é Ele. Significa que o necessário é Ele. Que o insubstituível é Ele. Quando entende-se isso e coloca Ele em primeiro lugar, e agora passa a realmente adorar pelo que Ele é, não somente pelo que Ele faz, mas também pelo que Ele faz, porque grandes coisas tem feito o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Você pode dizer amém? Grandes coisas tem feito o Senhor por nós, rendemos a Ele a nossa adoração por isso também, mas muito mais pelo seu amor, muito mais pelo seu caráter, muito mais pela sua perfeição, que é Ele. Adorar significa isso, colocá-lo sempre em primeiro lugar. Por isso, quando nos aproximamos do Senhor em oração, é necessário deixarmos de lado todas as outras coisas e agora nos concentrarmos. Eu vou falar com o meu Pai. Eu vou falar com a pessoa mais importante dessa terra. Eu vou falar com a pessoa mais importante no mundo espiritual. Eu vou falar com o Rei dos Reis. Sabe, não tratar a oração de uma maneira às vezes leviana, ou de uma maneira qualquer, ou de uma maneira como funcionando no piloto automático. Não. Eu vou conversar com o Todo-Poderoso. Eu vou conversar com o Rei dos Reis. Eu vou conversar com aquele que tem o domínio de todas as coisas. Eu vou conversar com aquele que é o início e o fim de tudo. Eu vou conversar com aquele que dá a vida e sustenta a vida. E a vida permanece existindo até o dia que Ele decide permitir. Porque a palavra do Senhor diz que não cai a folha de uma árvore se não for pela permissão de Deus. Então, portanto, querido, no momento da oração é um momento realmente sagrado. É um momento sagrado, que eu tenho que entender que eu estou adorando, eu estou conversando realmente com o Senhor, o Todo-Poderoso. E Jesus disse para a mulher samaritana que a nossa adoração ela tem que acontecer de uma maneira
de forma espiritual e de forma verdadeira. João 4, verso 24, Jesus Cristo diz que Deus é Espírito e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Essa verdade que o Senhor Jesus faz referência aqui é a mesma que o escritor aos Hebreus vem falar aqui no versículo 22. Volte os seus olhos aí. Diz assim: aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado em água pura. Como orar com confiança? O escritor aos Hebreus vai dizer aqui, com um coração sincero. Sinceridade significa verdade, sabe? A sinceridade ela é fundamental para desenvolvermos qualquer relacionamento. E com Deus é da mesma maneira. O relacionamento com Deus deve ser sincero. Com Deus é realmente a mesma coisa. Sinceridade, eu repito, é verdade. É se aproximar diante de Deus de uma maneira verdadeira. É claro que é impossível nos escondermos de Deus. Deus te conhece. Deus conhece as suas motivações. É impossível nos achegarmos a Ele com uma máscara ou com uma capa, porque Ele nos conhece no nosso interior. Mas a palavra do Senhor está dizendo aqui que nós devemos já nos achegar de pronto, tendo a consciência disso. A consciência, Deus, que eu estou em verdade perante o Senhor. Sabe, é dizer: Deus, o Senhor sabe que eu te amo. Deus, o Senhor sabe que o Senhor está em primeiro lugar na minha vida. Deus, o Senhor sabe que eu dependo de Ti. Deus, o Senhor sabe o quanto eu amo o Senhor. Deus, o Senhor sabe a importância que o Senhor ocupa na minha vida, no meu coração. O Senhor sabe que eu te adoro em verdade. O Senhor sabe que quando eu levanto as minhas mãos para louvar o Senhor, isso é a pura manifestação da verdade do meu coração. Quando eu abro os meus lábios para exaltar o nome do Senhor, Deus, o Senhor sabe que isso é verdadeiro. Isso não provém de uma outra motivação, senão reconhecendo a santidade e a perfeição que é o Senhor. Sabe, querido, relacionar com Deus em sinceridade é justamente isso. Justamente isso. Por isso você não precisa fazer rodeios para chegar na presença do Senhor. Você pode se achegar de uma maneira tranquila, mas de uma maneira verdadeira, falando: Deus, eu estou aqui diante do Senhor. O Senhor me conhece. O Senhor sabe o meu endereço. O Senhor conhece todas as minhas necessidades. O Senhor conhece, meu Deus, as minhas falhas, as minhas imperfeições, mas o Senhor sabe que eu temo o Senhor. O Senhor sabe que eu te amo. Sabe, querido, essa verdade Deus quer ver no seu coração. Deus quer ver na minha vida e na sua vida a todo momento. Como orar com confiança? Ele vai dizer aqui, o escritor aos Hebreus, em plena certeza de fé. Em plena certeza de fé. Sabe, tendo essa convicção, e fé é convicção. Ele vai dizer aqui um pouco mais à frente, no capítulo 11, verso 1, que fé é a certeza das coisas que se esperam, e a convicção das coisas que não se veem. Isso é fé. Eu não vejo, mas eu creio. Eu não vejo nada, mas há uma convicção dentro do meu coração. No verso 6 do capítulo 11, ele ainda vai dizer: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele recompensa. Outras versões vão dizer que Ele é galardoador daqueles que o buscam. É necessário ter fé, querido. A fé produz a certeza de que Deus me ama, e que Deus se importa comigo, e que Deus cuida de mim, e que eu não sou qualquer um, mas eu sou filho do Todo-Poderoso. Eu sou filho do Altíssimo. João capítulo 1, verso 11, a palavra do Senhor vai dizer que: mas a todos quantos o receberam a Cristo, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Então você tenha tranquilidade que quando entrega seu coração ao Senhor: agora eu sou filho de Deus, eu sou filho do Todo-Poderoso. Por isso, Pai, eu me achego diante da Tua presença com a certeza de que o Senhor é o meu Deus, de que o Senhor é o meu Pai, de que o Senhor é o meu amado, de que o Senhor é quem cuida de mim. Como nós, pais, cuidamos dos nossos filhos, temos amor, temos zelo, desejamos o melhor para os nossos filhos. Querido, muito mais é o Senhor para conosco. Ele é um Pai perfeito, Ele é um Pai que não erra, Ele é um Pai que não existe falha alguma. Sabe, se nós, como pais, amamos, apesar das nossas falhas, amamos
os nossos filhos, quanto mais Deus, que é perfeito no seu amor, em todo o seu amor para conosco. Seguindo aqui o escritor aos Hebreus, nesse verso 22, ele ainda vai dizer como orar com confiança, tendo uma consciência pura. Tendo uma consciência pura. Consciência pura significa tranquilidade de que não há nada do que ser acusado, do que ser condenado. O acusador da nossa alma, que é o diabo, o nosso inimigo, a palavra do Senhor diz que ele está diante de Deus e nos acusa. E ele acusa aqueles que são de Deus, das falhas, dos erros, das transgressões. Realmente ele é o acusador. E como orar com confiança? Primeiramente é tendo isso, uma consciência pura. Uma consciência pura. Deus, eu estou diante do Senhor e não há nada que me impeça. Não há pecado, não há transgressão. Para termos essa consciência pura, precisamos ter a certeza de que os nossos pecados foram perdoados. Nós erramos, querido. Nós tropeçamos nessa caminhada da vida. Todos nós tropeçamos. Todos nós tropeçamos. Mas eu quero te dizer que não há pecado que não possa ser perdoado, desde que haja arrependimento. Não há pecado que não seja perdoado, desde que haja um arrependimento sincero no coração. Por isso nós podemos ter essa consciência pura, de que quando nós erramos, nós nos arrependemos e nos voltamos para o Senhor e declaramos com fé: Pai, perdoa o meu pecado. Senhor, o Senhor conhece, eu fiz isso aqui que eu não deveria ter feito, eu coloquei a mão onde eu não deveria ter colocado, eu entrei onde eu não deveria ter entrado. Deus, eu fiz um negócio que eu não deveria ter feito, ou eu deixei de fazer algo que eu tinha que fazer. Senhor, me perdoe. Senhor, me perdoe. A partir do momento que nós clamamos a misericórdia, o perdão do Senhor, a palavra do Senhor diz que quando esse pedido de perdão, ele é seguido por um arrependimento sincero no coração, o Senhor perdoa. O Senhor perdoa. Ele diz que Ele lança por trás de si, as nossas falhas e transgressões. Significa que Ele nem olha, não fica nem mais à frente para olhar, porque o que está de trás a gente não vê. Isso tem um significado de que não está agora diante do Senhor a nossa transgressão, mas está atrás de si. Sabe, querido, tenha confiança. Quando você se achegar, quando você se errar, arrependa-se do pecado e achegue diante do Senhor, peça perdão com sinceridade, e agora você tem uma consciência limpa. O acusador, ele vai trabalhar, ele vai de repente soprar nos seus ouvidos: olha, você não é merecedor, olha, você não pode fazer isso porque você não é merecedor, Deus não está te ouvindo. Nessa hora, querido, é que você tem que se levantar e declarar: olha, inimigo, eu não sou merecedor mesmo não. É pura graça, é misericórdia, é bondade. Ele morreu na cruz do Calvário para perdoar os meus pecados e as minhas falhas. E eu me achego diante dele, lavado e remido no sangue do Cordeiro, sabendo que ele ouve a minha oração, sabendo que apesar da minha imperfeição, Deus me ama e Deus se importa comigo. Isso é ter uma consciência limpa, querido, uma consciência tranquila. O autor aqui aos Hebreus continua nesse verso 22, apontando ainda que é como orar com confiança, com o corpo lavado em água pura. Lavado em água pura. O autor da carta aqui aos Hebreus, ele faz uma alusão à purificação que os judeus realizavam ao oferecer os sacrifícios no templo. Isso é apenas uma alusão. Da mesma forma, nós devemos nos purificar para chegar diante do nosso Deus, porque o nosso Deus, ele é um Deus santo. Ele não compactua com o pecado. Então, da nossa parte, erramos. É se arrepender, é pedir perdão. E esse pedido de perdão e essa busca pela santidade tem esse mesmo significado da lavagem, porque ela é pela lavagem do sangue de Jesus Cristo que perdoa os nossos pecados e transgressões, e agora santificados, redimidos, nós podemos chegar diante do trono da graça com essa confiança, com essa certeza no coração de que o Senhor realmente nos ouve. Deus é santo, Ele não compactua com o pecado. Seguindo aqui no verso 23, volte seus olhos aí, como orar com confiança, perseverando por meio da esperança. Ele vai dizer no verso 23, guardemos firme a confiança da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Guardando firme, sabe, querido, a esperança,
é que nos faz seguir em frente. A esperança é que move, ela é o combustível da perseverança, da persistência, do não desistir, do não olhar para trás. A esperança do milagre, a esperança da porta aberta, a esperança de ver algo mudado, é aquilo que alimenta, que nos anima a prosseguir na caminhada da vida. E essa esperança tem que estar posta no Deus que tudo pode e no Deus que tudo faz de uma maneira firme. Ele vem dizer aqui, guardando firme a confissão da esperança sem vacilar. Firmeza é fundamental na vida cristã. A firmeza é fundamental na vida cristã. E nós devemos guardar isso para testemunharmos dessa verdade na nossa vida. No dia que entregamos o nosso coração a Cristo Jesus, nós agora passamos a pertencer à família de Deus. E nós devemos guardar essa aliança de uma maneira firme, querido, sem vacilar. Principalmente nesse mundo tenebroso que a gente tem vivido, onde tantos ventos, tantas tempestades se levantam contra o povo de Deus nesse tempo do fim. A gente tem que ter firmeza como cristão, firmeza nos nossos princípios, firmeza no nosso querer e na nossa vontade, alinhada à palavra do Senhor. Isso é guardar de uma maneira firme a confissão da esperança, sem vacilar. E ele vem dizer aqui, sabendo que quem fez a promessa é fiel. O nosso Deus é fiel. Ele é fiel porque isso é da natureza do nosso Deus. Deuteronômio capítulo 7, verso 9, vai dizer que Moisés vai dizer: saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Ainda no capítulo 32 de Deuteronômio, no verso 4, ele vai dizer que ele é a rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros, justo e reto ele é. A palavra do Senhor vai dizer a respeito, isso aqui é dizendo a respeito da pessoa de Deus, do caráter de Deus. Ele é como uma rocha inabalável, ele é como uma rocha que não tem variação, que não tem modificação no estado dela. Ele é sempre o mesmo, ele é perfeito, e aquilo que ele promete, ele cumpre. Ele é Deus fiel. Ele é fiel porque não há mudança nele. Quando conhecemos a natureza de Deus, querido, nós sabemos que podemos ter esperança. Sabemos que podemos ter esperança porque Deus não muda. Ele é bom sempre. Ele é misericordioso sempre. Ele é amoroso sempre. Nada que eu faça ou venha deixar de fazer vai fazer Deus me amar mais ou me amar menos, porque Ele me ama sempre, sempre. Isso é a essência, é a natureza de Deus. E que coisa maravilhosa a gente ter essa confiança e essa certeza no coração. E ele termina aqui nos versos 24 e 25, nos dando uma outra instrução: como orar com confiança, crescendo em amor através da comunhão. No verso 24 ele vai dizer: cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática das boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. O autor aos Hebreus aqui vai dizer sobre o encorajamento, encorajando uns aos outros no amor e na prática das boas obras. Sabe, querido, o encorajamento é isso que nós fazemos aqui. O culto ao Senhor é também um momento em que nós nos encorajamos uns aos outros, onde nós reunimos para juntos prestarmos ao Senhor o nosso louvor, a adoração, e para também orarmos uns pelos outros, para sermos fortalecidos através da ministração da palavra do Senhor. A comunhão com os irmãos na igreja é essencial para o encorajamento mútuo. Isso é de uma importância ímpar. E o amor é o fundamento do nosso relacionamento para com Deus e do nosso relacionamento para com o nosso próximo, para com os nossos irmãos. É o amor, encorajando. Por isso é encorajando uns aos outros no amor e na prática das boas obras. E é o que nós fazemos na comunhão dos santos, aqui na igreja. Oramos uns pelos outros, instruímos na palavra do Senhor, juntos nos abraçamos, animamos uns aos outros, praticamos boas obras para abençoar a vida de outros,
para ministrar na vida de outros, para sermos abençoadores na vida uns dos outros. Sabe, querido, esse encorajamento, ele é essencial. E ele continua dizendo aqui, não deixando de congregar como é costume de alguns. Olha só, há quanto tempo foi escrita essa carta aos Hebreus? E o autor da carta já vem há tantos anos atrás, há mais de 2000 anos atrás aqui, falando a respeito das pessoas que deixavam de congregar, de ir à sinagoga para se reunirem. A palavra do Senhor lá em Mateus, Jesus vai dizer de uma maneira muito clara a respeito da importância de entrarmos para dentro do nosso quarto, fecharmos a porta e orarmos. Na nossa individualidade nós devemos orar. Mas também a palavra do Senhor vai nos advertir a respeito da importância de nos congregar, de estarmos juntos perseverando na palavra do Senhor, em comunhão uns com os outros. Salmo 133, verso 1 vai dizer que aonde há comunhão, ali o Senhor ordena a bênção. Ali o Senhor ordena a bênção. Por isso é necessário entre nós haver essa comunhão, essa fidelidade na presença, nos cultos, na casa do Senhor. Porque aqui o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. É importantíssimo você orar dentro da sua casa, dobrar os seus joelhos, mas também é importantíssimo congregar, orar junto, estarmos juntos na casa do Senhor para invocarmos o nome do nosso Deus. Ele continua dizendo que admoestando uns aos outros, porque o dia se aproxima. O dia se aproxima. O dia aqui significa o dia do juízo final. O dia em que todos haveremos de comparecer diante do Senhor para prestarmos conta daquilo que fizemos. Sabe, querido, entrar na presença de Deus em oração é também uma necessidade para ficarmos firmes aguardando a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, que está muito perto de acontecer. A qualquer momento a trombeta pode tocar, pode ser hoje, pode ser amanhã, a qualquer momento. Por isso a importância de estarmos juntos na congregação, adorando ao Senhor, sendo fortalecidos e animados pela sua palavra dia a dia. Como orar com confiança? Como orar com confiança? Tendo esses ensinamentos, seguindo isso aqui, entendendo que isso decorre da graça de Deus, adorando em fé, perseverando através da esperança e crescendo no amor e na comunhão. Dessa maneira a gente pratica a oração de uma maneira firme, com a consistência e a certeza de que o Senhor nos ouve. Amém? Quero te convidar a ficar em pé para nós orarmos. Entenda isso, querido, não há motivo para insegurança. Não há motivo para insegurança. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Você que entendeu que não há motivo para a insegurança, Deus te ouve, Deus te conhece. Se achegue ao Senhor com confiança. Se achegue com confiança diante de um Deus para apresentar o seu clamor, a sua necessidade, porque Ele te conhece, Ele te ama. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Isso é pura graça. É pura graça. Se achegue na presença dEle com confiança, porque isso é misericórdia de Deus para com a sua vida. Aquilo que o Espírito Santo falou ao seu coração, vá trazendo a sua memória nessa hora. Eu quero orar contigo. Se essa palavra foi para você, coloque a mão no seu coração. Você que entendeu, você que tinha tanta insegurança para orar, tanta insegurança, e você quer agora orar com confiança. Em nome de Jesus, declare isso. Fala: Deus, eu quero ter essa confiança, certeza de que o Senhor me ouve. Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado, porque ela é realmente um manual, ela nos instrui sobre como vivemos bem nessa terra. E esse trecho da tua palavra aqui, aos Hebreus, vai nos ensinar como orar com confiança. Meu Deus, e há irmãos aqui que têm, por vezes, essa dúvida, ou essa insegurança no coração. E eu lhe peço que nessa noite o teu Espírito Santo possa trazer clareza na mente, meu Deus, e mais do que compreensão no cognitivo, o teu Espírito Santo possa ministrar de uma maneira pessoal, para trazer a esse coração nessa noite a convicção, meu Deus, que é pura misericórdia do Senhor, e é pela graça do Senhor que nós podemos entrar com ousadia no santíssimo lugar, no Santo dos Santos, para adorar ao Senhor, meu Deus, para apresentar o nosso clamor, a nossa súplica. Meu Deus, tira toda a insegurança desse coração, em nome de Jesus. Tira toda a insegurança e troca isso por uma certeza e a convicção de que fomos lavados, remidos no sangue do Cordeiro, que Deus me ama e que Ele cuida de mim, que Ele se importa comigo, Ele se importa com a minha causa.
Oh, meu Deus, traga, meu Deus, uma consciência nova a esse coração nessa noite. E eu lhe peço, meu Deus, que, ó Deus, o teu povo ore com confiança e com a certeza no coração, meu Deus, sempre de que o Senhor está atento ao nosso clamor, porque assim diz a tua palavra. Eu lhe peço, completa essa palavra no coração de cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, querido.